Rodriguinho foi eliminado do BBB 24. O discurso do Tadeu rendeu muita polêmica aí. Rendeu. E agora vamos ver o que o pessoal da casa, durante a madrugada, conversou sobre essa saída, né, Todo mundo Rosa? mastigando o discurso de Tadeu. Tentando entender. Mas parece que poucos entenderam de verdade, né? É difícil, né, gente? Eu acho que precisa de um papel, uma caneta e vamos brincar de desenhar alguma coisa eu assim, acho que é mais cara. ou menos isso. Porque também eu acho que tem um lance que, assim, vou colocar aí todo ser humano junto, é que quando a gente escuta alguma coisa, mesmo que isso seja pra várias pessoas, a gente tem a tendência de levar pra gente. Pra gente. E aí, a gente não consegue ficar tão distante daquilo que tá sendo falado e começa a envolver as nossas questões naquilo. Exatamente. Porque tudo bem que o discurso do Tadeu ontem, quando ele, por exemplo, fala sobre as pessoas ficarem dentro do quarto e não irem falar cara a cara, a gente aqui fora tem a visão de que isso era muito sobre o Rodriguinho, que era uma pessoa que falava mal de todo mundo pelas costas e não tinha embate direto, não tinha coragem de falar na cara das outras pessoas. Mas a gente também tem o contexto mais geral do que acontece na casa. Sim. Pra eles lá dentro, tudo bem eles levarem esse discurso pro jogo deles, pra parte que eles conseguem ver, pra quem eles convivem. Mas até Pitel, Fernanda, Vanessa e Yasmin, que ficavam o tempo todo ouvindo atrocidades do Rodriguinho, não conseguem entender ignoraram isso. Bin Lucas, sabe? Aí você vê que isso só evidencia a credibilidade de ser um camarote dentro do programa. Como assim? As pessoas não vão muito desconfiar daquela pessoa, que o problema tava naquela pessoa. Uma pessoa tão famosa, 35 anos de não sei o que, credibilidade, que não sei o que, não ia fazer besteira. É meio que é uma carteirada, né? Entrar como camarote já faz com que as pessoas já enxerguem você como alguém que não vai errar. Sim, e mesmo assim, eu não vejo nem as pessoas se questionando e pegando outros exemplos de outras edições. Tipo, teve gente que se ferrou nisso. Sei lá, tanto de Carol Conká quanto de Thiago Abravanel. Não. Que são completamente diferentes. Às vezes eles até trazem uns exemplos, mas eles sempre levam pra um lugar que, assim, não dá pra entender. Não, para ali, cara. Então, se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality, de react, de fofoquinha, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. A gente tá aqui com a voz meio gripada, mas tentando trazer muito conteúdo pra vocês, de olho no que acontece na casa. Meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz da Lei. E vamos que vamos falar. Porque assim que o Rodriguinho sai, começam as especulações sobre os motivos e também sobre o discurso do Tadeu. Sim. A Leide, por exemplo, aí, ela fala que o Rodriguinho não saiu porque ele não queria estar lá. Aí você vai ouvindo o que as pessoas vão achando, né? Sim. Tem uma hora aí que o Davi também comenta com a Isabelle dentro do quarto magia, que ele acha que o Lucas só não saiu porque o Rodriguinho pediu muito pra sair. Então você percebe que as pessoas não vão sacando algumas coisas. Eu acho que teve um lance, eu acho que esse foi o discurso do Tadeu que as pessoas menos entenderam a temporada inteira. E foi um discurso muito didático, foi, né? Cara, foi muito didático. Por isso que eu tô falando, vou pegar essa caneta aqui e vou dar pro Tadeu, desenha. Eu até entendo as pessoas não compreenderem o quanto ele era uma pessoa que não era querida aqui fora, porque a gente também sabe que foi um discurso muito brando, com uma passação de pano muito grande. Então é claro que quem tá ouvindo lá dentro entende, ele falava mal dos adversários, mas ele amava os amigos. A gente até comentou isso aqui no último vídeo. Sim. Mas ao mesmo tempo é uma coisa assim muito absurda. A única pessoa que eu vi flertar com mais ou menos o que o Tadeu tinha dito foi a Raquel e a Alane também. Que elas falaram, ele não saiu porque ele pedia. A gente já vai falar assim. sobre isso. E aí quando tá na área externa ali, as pessoas mais próximas, Gnomo, Puxadinho, a Vanessa Camargo e a Yasmin também, é interessante porque começam a falar sobre esse discurso. A Pitel comenta que foi uma indireta pra muita gente ali dentro, o que também dá pra ser entendido, como a gente acabou de dizer. Sim. Mas a Vanessa, aí ela concorda, fala que a carapuça serviu nela. A Pitel fala assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando abre a porta do quarto, acabou. Dizendo sobre o que as pessoas fazem, né? Sim, que todo mundo fala muito pelas costas e não vai pro embate. Aí a Vanessa fala, pra mim serviu a carapuça bonito. E a Pitel diz, e aí? O que foi que ele disse? Pra vocês que estão aí dentro, ainda dá tempo. Então a Pitel meio que dizendo assim, que dá tempo deles se movimentarem. E aí a Vanessa fala, tem coisas me irritando que eu tô quietinha. A hora que eu vou explodir, igual ontem, aposto que teve muita gente incomodada com a forma que o Davi tava se incomodando ali e todo mundo quieto. Sim, e aí, mais uma vez, né? da briga que teve. E aí, mais uma vez, é muito interessante perceber
o quanto a Vanessa pega o discurso do Tadeu e vai vivendo um ciclo vicioso sobre Davi. Ela não leva o discurso pra entender o que aquilo pode dizer sobre ela. Aí já vai, mais uma vez, entregar um enredo na mão do menino. Porque vem Vanessa Deus da glória, inflamando. A gente vai ver que ela vai falar isso outras vezes durante a madrugada, batendo em tecla de como o Davi é chato, segundo ela, que ele é inconveniente, que ele canta alto, que são coisas que poderiam incomodar outras pessoas. Por exemplo, se eu estivesse lá dentro, talvez eu me incomodasse com ele cantando alto, com ele sendo inconveniente, insistente. Só que o que isso traz de argumento pro jogo? Exatamente. E aí eu vou ter que falar uma coisa aqui que eu não tava querendo falar, cara. É uma ideia que eu não tava concordando, mas pode entrar casa de vidro. É, né? Pode entrar casa de vidro, porque que o Big Brother vai viver daqui a mais 50 dias? Senão a gente vai ver tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Se alguém não chegar e falar, gente, presta atenção aqui. Deixa eu contar pra vocês como é que tá o negócio lá fora. Pra ver se vocês conseguem mudar alguma coisa aqui. Pelo menos de enredo. Talvez nem Davi perca o favoritismo dele, né? Ou mesmo o prêmio no final. Mas o entretenimento, cadê? Faz a casa querer jogar. Porque é isso. Quando eles pensam sobre o discurso do Tadeu, igual a Vanessa Camargo tava aí, a Fernanda fala, por mim, acho que minha carapuça não serviu, não. Raquel, eu também não. Michel também não. E aí, eles começam a falar sobre Davi, sobre o jeito dele, a gente tá normalizando o jeito dele, tem que deixar ele falar sozinho, porque se ele fala com ele, inflama. E aí você fica assim, gente, o Rodriguinho acabou de sair, é um discurso pro Rodriguinho, pra casa inteira, e o pessoal vai levar o discurso pra isso. O que o discurso necessariamente tinha a ver com o Davi? O quê? Brifa pra mim a frase. Tinha lá sobre o que tinha, era a parte que o Tadeu disse que o Rodriguinho via o filho dele no Davi. Era isso que foi o discurso mais direto. E as outras coisas, assim, talvez também sobre o Rodriguinho falar mal pelas costas, as pessoas podem interpretar que é do Davi, porque ele falava muito mal. Mas o Rodriguinho falava mal de todo mundo. Sim, e o que eu acho que foi ruim no sentido, agora tomando uma distância, assim, do tempo do discurso do Tadeu, a única coisa que eu acho que foi ruim foi o Tadeu ter pegado naquele negócio do paradoxal. Porque o Rodriguinho, gente, ele não é nada paradoxal, ele era lógico, ele era reto, ele era claro, pelo menos pra quem tava aqui. Aí ficam lá dentro, a Fernanda mesmo tava falando. Ai, que não sei o Ele era muito complexo, ele era complexo, paradoxal. Porque, na verdade, ele era paradoxal pra gente, sobre aquilo que a gente fala, que parecia que ele vivia um Big Brother que não era filmado e no ao vivo ele era outra pessoa. Mas não é paradoxal, na verdade. Não, na verdade, isso é uma pessoa que é falsa, né? Que uma coisa ela faz na vida e pra outras pessoas ela faz outra. E tudo isso mais. É extremamente lógico. Não tem nada de paradoxal. É lógico. E aí tem a Alane, que como voz do Além Disso, ela e Raquel já tiveram outro entendimento. Então ali o pessoal do grupo Fada, assim que acontece a eliminação, e o Davi pergunta pra Alane o que ela achou. E a Alane diz o seguinte, ela fala, ele tinha orgulho em falar que queria sair, porque se saísse, ele dizia que era ele que pediu, né? Ele não saiu porque pedia, o público que já queria tirar ele. Então a Alane tem essa visão aí do jogo, que é uma visão assertiva, né? E que foi muito clara, né? Então, assim, é o que ela fala. E aí o Matheus começa a conversar com eles, porque enquanto os quatro estão conversando, lá no fundo tá tendo essa outra conversa que a gente mostrou ali de Gnomo, Puxadinho, mais Vanessa e Yasmin. E o Matheus fala, agora vão mirar na gente. E podem ser que eles mandem até 3 no mesmo paredão. Então o Michel já começa a trazer aí... O Michel não, Matheus. Eu sempre troco, gente, o nome de Matheus e Michel, por causa do M. O Matheus começa a trazer aí essa questão pro jogo do grupo Fada, o Matheus que já vem há algum tempo falando deles serem um pouco mais diretos quanto à movimentação de estratégia, no sentido de tentar colocar na cabeça da Beatriz e da Alane que eles precisam combinar votos. Davi que fala que não joga no grupo Fada, porque não combina com eles. Se essa postura for tomada pelo grupo, eu acho que o Davi também vai ter que tomar uma postura diante disso. Porque não vai colar a ideia dele falar assim, os 3 combinarem voto entre os 3, ele ouvir e ele ir lá e votar e falar que ele já ia votar naquela pessoa, sabe? Não vai colar pro público. O Davi, que é uma pessoa que é muito contra essa combinação de voto, que ele já disse isso em outros momentos, em embates com o Bin, com o Lucas. Não vai colar e não tem mais como sustentar isso dentro do jogo, né? A gente comentou aqui mesmo ontem a Isabelle indo flertar lá com o Puxadinho, numa conversa muito suspeita, muito ambígua, assim, de jogo. Né? Que a gente interpretou dessa forma, a Raquel também. Gente, chega uma hora que não dá... Aguentar até foi muito com essa história de, não joga. E é
Por isso que, mais uma vez, aqui no curso Filipinho e Voz do Além do BBB, pra você que vai entrar nas próximas edições, não diga alguma coisa sobre o jogo do outro que você sabe que você pode fazer, porque o jogo é muito grande e complexo. Sim. A partir do momento que você fala combinação de voto é sujo, igual o Davi já disse, por exemplo, na briga com o Bin e com o Lucas, ele não vai poder combinar voto, mas não tem como. Chega uma hora que isso não vai ter como. Tem diversos outros exemplos, tipo, Pitel também falando, eu não vou sair nunca do Gnomo. Exatamente. Porque o Gnomo eu não acredito. Não fala isso, mulher. Ou a Isabelle falando, eu vou jogar sozinha. Não fala assim, até um determinado momento eu quero jogar sozinha, sabe? Deixa isso claro pro público pra não ficar contraditório contra a sua própria palavra. A gente sabe que todo mundo é contraditório, nós seres humanos também somos. Sim, aí é a essência, né? E sabemos também que é muito mais fácil do público comprar uma contraditoriedade de alguém que é favorito do que alguém que não é. Mas o mais coerente é você não jogar o nunca. Só vai no jogo sem jogar o nunca. Porque o nunca, ele é o que evidencia mais a sua incoerência. Exatamente. Aí a gente tem no quarto gnomo uma conversa de Pitel, de Rodriguinho já foi. Ele tá tão no quarto gnomo que ele tá até presente. Inclusive as meninas não deixaram, falaram que ninguém ia dormir na cama dele, porque elas estavam de luto. Aí a Pitel, a Fernanda, tem uma conversa com o MC Bin, e a Fernanda deixa muito claro pro MC Bin. Lembra que ontem eles tiveram, a gente até mostrou aqui no último vídeo, uma conversa deitados na grama, onde a Fernanda e ele fazem as pazes, e a gente comentou o quanto isso poderia ter a ver com os sentimentos da Fernanda, mas dentro de um jogo também tinha muito a ver com o jogo. E aí o que acontece é justamente isso. Já há uma aproximação muito maior do Bin, que já dorme no gnomo, com um retorno. A gente vê aí uma nova formação de grupo, é igual as girl bands e as boy bands dos anos 90, que o integrante saía e depois tinha sempre um concurso em algum programa. No Domingo Legal, a nova loira do Tchan. No Faustão. No Faustão. Então parece que o Bin tá se aproximando de novo do gnomo. Isso não é dito verbalmente, mas é dito verbalmente. Sim. Porque a Fernanda fala pra ele assim, eu não quero que você leve nada do que eu falei pro Buda e a Lady, porque eu não confio neles dois. Eles dois jogam juntos sim. Independente de você jogar com o Buda, ele joga com ela também. E aí o Bin fala, eu não jogo com o Buda. Bin que bate no peito pra falar que joga sozinho, mas daqui a pouco mesmo vai admitir que não joga. Sim. E disse, ficou nítido no Sincerão que o Buda protege a Lady e eu não. Então o Bin já tá um pouco aí chateado em relação a isso. Sim. Ele e o Lucas, que eram muito próximos no jogo, mas que tiveram aí alguns desencontros dentro das possibilidades com as outras pessoas que eles jogavam. E a Fernanda, quando fala isso com ele no quarto, ela é muito mais enfática, né? Ali, ontem, conversando deitados ali no gramado, ela tava falando de um jeito mais afável. Aí ela já fala, menino, mas eu acho não erra não. Que é uma jogada muito boa da Fernanda, que é tipo ser enfático com ele, trazer os nomes com quem ele não deve conversar pro público escutar. Porque caso o Bin vá fazer isso com essas pessoas, tem lá o VT da Fernanda falando que não queria que ele fizesse. Né? Como a gente sempre fala aqui que é um jogo falado, é importante não deixar assim, não vai levar pros outros, não. Não vai levar nem pro Lucas, nem pra Lady. E você vê como é que ele fica um pouco acuado com isso. Ele fica, tipo, realmente parece que ele fica atencioso porque ela tá falando, sabe? Inclusive, depois, o próprio Lucas vai comentar com a Lady, com a Vanessa e com a Yasmin ali fora, sobre a postura do Bin. Ele fala que o Bin se aproximou do gnomo e que ele veio com uma conversa estranha sobre ele dever alguma coisa pra Fernanda, mesmo a Fernanda não pedindo, já que ele tem duas coisas que ele fez com ela que não foram legais e que ela perdoou. E aí o Lucas fala, inclusive, pra Lady que o próprio Bin falou, eu vi que a Lady é sua prioridade no jogo. E aí o Lucas subentende que o o Bin tá querendo dizer é que se ele ganhar o anjo, não vai ir pro Lucas. Provavelmente o anjo vai pra Fernanda. Como uma forma de reparação aí a essas atitudes que ele teve, que ele mesmo admite que errou. É verdade. E aí você vê, então, um trio que tinha ali formado entre Rodriguinho, Lucas e também Bin, que era um trio de jogamos independentes, mas falando tudo que as pessoas falam com a gente, meio que se desfazendo aos poucos. Então, ao mesmo tempo que a gente vê Bin retornando pro gnomo, talvez essa troca de informações que exista entre Lucas e também Bin também quebre. Até porque vai ter informação aí vazada agora. Vai ter, pode falar dela primeiro. O que acontece? O Bin, lá no quarto gnomo, fala pro Michel
pra Fernanda e também pra Pitel sobre o que o Rodriguinho fazia. Que é uma coisa que Pitel e Fernanda já desconfiavam, mas não tinha certeza. E o Bin admite que o Rodriguinho fazia um jogo duplo. E por que não falou isso antes, enquanto o Rodriguinho tava aí? Uai. Você tá vendo? Por quê? Você tá vendo como às vezes a situação tá posta e a pessoa não vai pro jogo? Então não vai, mas aí nesse caso a gente também pode pensar dentro da visão do Bin que enquanto ele não fazia as pazes com a Fernanda e ele batia no peito pra falar que jogava sozinho, era conveniente pra ele ouvir do Rodriguinho que o Rodriguinho levava, entende? E talvez se ele fosse falar pra Fernanda, a Fernanda não ia acreditar, alguma coisa Ou assim. então ela ia romper com o Rodrigo ia romper com ele, e aí ele ia ficar mais sozinho, e mais uma vez fofoqueiro. É verdade. E aí o que acontece é muito engraçado, que a pessoa sai do jogo, e aí uma das coisas que você vê, por exemplo, Michel e Bin fazer muito, e Lucas também, que são pessoas que espalham fofoca, é sempre contar a fofoca do outro, porque aí você abafa um pouco a sua, né? Sim, você vai reparando. E aí o Bin fala assim, ó: tudo que vocês conversavam na reunião de vocês, VIP, votação, quem vota em quem, até quando o nome do Lucas foi pautado, a gente sabia do Lucas ser votado. E vocês não quiseram acreditar em mim, diz o Michel. O Michel que já tinha meio que falado sobre esse jogo duplo. Ele fala pra Fernanda e pra Pitel, vocês não quiseram acreditar em mim. E aí o Bin fala, a Pitel pergunta pro Bin, vocês souberam antes ou depois do paredão? Aí o Bin diz, antes. E aí o Michel mais uma vez fala, vocês estavam cegas porque vocês quiseram. E aí a Pitel fala, a gente não estava cega, a gente estava dando confiança. Aí o Bin diz, mas o Rodriguinho não tinha essa maldade pro jogo, ele estava cansado. Aí a Fernanda, como não? Todo mundo combinando que vai votar no Lucas no quarto, isso era uma coisa nossa. Ele pega e conta para o Lucas. E aí a Pitel questiona. E como é que o Lucas disse que não sabia que ia pro paredão, que tinha sido pego de surpresa? Aí o Bin fala, como que o Lucas sabia que só você e o Rodriguinho não votavam nele? Aí o Michel, como assim? Porque ia votar. O que acontece? Lembram no último paredão que o grupo Gnomo Puxadinho tinham combinado, no penúltimo paredão, que o grupo Gnomo e Puxadinho, quando tinham combinado, quando a Raquel era líder, que a Raquel iria indicar a Denisiane e o grupo ia votar no Lucas. Tá. Como todo mundo tinha combinado. A segunda oportunidade, cada um votava no seu. Sim. Aí o Michel, então, ele tem que emparedar alguém. Porque naquele formato, naquela dinâmica, o Michel era o anjo e o anjo emparedava alguém. Sim. O Michel empareda o Lucas. E dessa forma, ele tira a possibilidade do Puxadinho e Gnomo votarem no Lucas. O Rodriguinho leva a informação pro Lucas, segundo o Bin, que ele, Rodriguinho e Pitel não queriam votar no Lucas. Sendo que todo mundo ia votar. Sim. E o pessoal aí fica muito... Porque o Rodriguinho defendendo o dele e defendendo o da Pitel. E aí é claro que o Michel, então, vai levar essa conversa ali na academia pra Raquel. E ele vai falar pra Raquel, ele fala assim, ó... Realmente o Rodriguinho tirou o dele e o da Pitel da reta de ter falado que votou no Lucas. Eu acho que o Rodriguinho defendia elas, mas estava fazendo jogo duplo. Por isso as coisas vazavam. E aí o Michel ainda conclui. Bin já abriu o bocão dele. Rodriguinho falava tudo do jogo pra ele. O que a gente falava de Rodriguinho, Pitel e Lucas, os três jogavam juntos. Então eles têm essa conclusão aí que na verdade ninguém tem, né? A conclusão é levada à conversa. O Bin é muito direto sobre. E também eu vejo isso muito, sabe o quê? Como uma forma do próprio Bin ganhar confiança de novo de Pitel e a Fernanda. Porque a própria Fernanda diz assim, não, e a Pitel, se você começou a falar, diz, pra gente poder confiar. Já que a gente sabe. Sim. Então, assim, também esse trabalho. É o maior trunfo que ele pode fazer pra poder conseguir a confiança. Exatamente. Realmente. E aí depois o Michel fala com a Raquel ali fora que eles têm que conversar com a Giovana sobre, pra ver se eles vão continuar jogando os 5 com a Pitel e a Fernanda, ou não, porque provavelmente o Bin vai entrar nesse jogo. Sim. E aí a Raquel fala, eu não confio no Bin e a gente provavelmente não vai continuar junto. E falando em essa organização de grupo, quem vai entrar o que vai fazer, eu tô prevendo não, né? Já vai acontecer. Em algum momento vai acontecer a desorganização do quarto, né? Algum quarto vai cair. Qual quarto que vai cair? Será que é uma magia? Então, mas já estão se movimentando dentro da casa pra isso. O Lucas, que tá no quarto, acho que o Lucas é do quarto fada, já falou que talvez vai passar pro gnomo. Sim. Talvez o Davi desça definitivamente, eu não sei se ele já desceu pro quarto fada. Sim. A Yasmin e a Vanessa falam sobre ir pro quarto gnomo. Então já tá tendo uma movimentação. Sim, o que me deixa só meio com a pulga atrás da orelha é como
Que argumento que a produção vai usar pra acabar com um quarto? Geralmente é assim, o quarto vai ser fechado 6 horas da tarde. Mas o que eles entendem se o gnomo for fechado? Ah, entendeu? Entendi. Mas o que eles entendem se o fada for fechado? Então, mas aí a produção não faria isso, porque se a produção fizesse, ela estaria dando um pé no próprio enredo. Porque o quarto magia não tem um grupo fechado, ele não é visto por nós aqui de fora como uma referência, um signo. Não Aí se fecha o gnomo, nossa própria cabeça, entende? Do público. Porque assim, fecha o magia, porque o magia não é um grupo, ele tem ali pessoas salteadas, aleatórias. Agora, se você vê o magia tendo que definir se vai pro gnomo ou pro fadas, isso já traz uma informação pra gente. Ah, tem mais afinidade com esse grupo, vai ouvir conversa lá. Sim, sabe? Mas esse é do ponto de vista aqui de fora. E lá de dentro? Não, mas aí você não acha que a produção não fecharia só pra dar um ponto de vista pra eles lá dentro? Não, mas eles sempre fecham. Não, fecham, mas assim, vão fechar o magia. Não vão fechar gnomo, não vão fechar fada. Tem certeza. Eu também acho que é. Mas porque não faz sentido pro jogo, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Tem que fechar o fadas e aí todo mundo se dispersa e aí o jogo que a gente já não tem de grupo vai acabar. É verdade. Aí a produção tá dando um tiro no próprio pé do enredo, sabe? Nesse sentido. E aí, gente, mais uma vez aí na madrugada a gente ouve Vanessa falar mal de Davi de novo, com Yasmin e também o Lucas. Estão ali na área externa. Aí o Lucas comenta ainda sobre o discurso um pouco do Tadeu. Ele fala que ele teve embate com o Davi. Mas com o Michel, ele ficou esperando o melhor momento e esse momento passou, nunca aconteceu. E eu acho muito boa essa fala do Lucas, porque é justamente sobre o que a gente comenta aqui, sobre o trem do enredo passar. Aí teve um embate com o Michel, vou ficar esperando o melhor momento, vai ser o Sincerão, esfriou, acabou. Então, assim... É o que tá acontecendo com Lady e com Fernanda. Lady tá ali, eu vou no fazer, Sincerão, deixa o Sincerão... Que Sincerão, gente. Já passou... Tem gente aí que tá segurando o assunto há 2 semanas, perdendo tempo, não teve oportunidade de falar no Sincerão e não vai ter. Aí fica aquele negócio de que quando vai trazer uma justificativa, um argumento, traz um argumento do início do jogo que já é fraco pra quem tá aqui assistindo do lado de fora. A gente já nem lembra mais, entendeu? E aí a Vanessa diz o seguinte: eu não tenho problema com o Davi. Davi só me irrita quando tá cantando demais na cozinha. Me irrita, mas é uma coisa que eu acho que eu tenho que resolver em mim, né? Vou fazer o quê? Aí, Vanessa, se tanta escuta, coisa Vanessa. Que você tem que resolver em você. Não, é só ela se escutar. Olha a primeira frase dela. Olha a primeira frase dela. Eu não tenho problema com o Davi. Não tem problema de jogo. Acho ele chato, acho que ele canta alto. Sim, convivência pode ser um problema pra votação? Pode, mas a casa é enorme. Você já sabe como uma pessoa se porta, você já entendeu que ela não vai mudar, você já entendeu que ela pode ser uma pessoa favorita. Sim. Pra quê? Aí no final ela vira e fala: como é que é? Me irrita, mas é uma coisa que eu acho que tem que resolver em mim, né? Então não tem argumento de jogo. Uma questão sua. É sobre os seus gatilhos lá que você tanto fala. Então pra que vai entrar na roda de novo? Cirúrgico aí. Não tem necessidade. Aí a Vanessa comenta que acha que o Davi tinha mudado. Aí ela fala assim: até tava... como é que tava... Ali, nossa, eu não tô entendendo minha própria letra, meu Jesus. Ali tava... Também a letrinha que ele pôs, gente, cara. Mas é porque... Parece aquele papelzinho do Faustão, sabe? Meu resumo no meu caderno, que já tá acabando. Meu 4º caderno, ou 5º? É o 5º. É o 5º caderno, que é do meu namorado do RBD, e ele me emprestou já o 3º. Não emprestei, né? Eu te dei. Não tem como você me devolver. Eu vou te devolver no final com as anotações do diário de bordo. Interessante, né, não? Aí ela diz assim, ó, a Vanessa: ali tava absurdo o modo dele falar, falando sobre o Davi depois do Sincerão gritando. Sim. De uma forma muito desrespeitosa. E ela fala sobre ninguém falar nada. E aí, deixa eu falar uma outra coisa que eu acho muito interessante. Habla. É porque assim, o Davi, a gente sabe sobre esse lugar. Ontem a gente até comentou o quanto ele utiliza isso pra narrativa dele. Sim. E quando a gente fala que isso é bom pro jogo dele, não necessariamente seja uma coisa que a gente concorde ou que se a gente tivesse lá dentro a gente ia achar legal. Mas é sobre o jogo. Como a Fernanda, por exemplo, quando tem a conversa com o Bin, fica muito claro que faz parte do jogo. E isso significa que ela é uma boa jogadora, sim, porque ela traz ele de volta. Sim. Significa que, ela é falsa. Mas ela foi lá e fez o movimento. O Davi gritando foi desrespeitoso, inconveniente, aí vai entrar na moral de cada um. Sim. Ele ficou gritando? Ficou. Só que aí o que acontece muito, que eu acho, é que acaba que existe uma régua muito grande da moral, dita por Vanessa e Yasmin, principalmente dentro da casa, que se torna muito hipócrita, não se torna nem conveniente. Porque a partir do momento que a Vanessa fala que o Davi foi desrespeitoso porque ele mandou as pessoas calarem a boca e tomarem
depois das pessoas darem baldada nele, a gente aqui fora entende que aquilo faz parte de uma raiva de alguém que tem uma reação sobre a ação. Sim. Agora, quando o Rodriguinho falava barbaridades e ela estava perto, ela simplesmente não via como desrespeitoso. E aí não tem como. O problema não é ser régua moral. Pode existir esse participante lá dentro do Big Brother que vai ser chato pra cacete. Que é o caso da Vanessa. Vai ser. Mas o problema é você usar a sua moral de maneira parcial. Esse é o problema. Esse é o problema. Isso que ela faz com maestria. Exatamente. E diz ela que se ganhar vai colocar no VIP a Yasmin, a Lady e o Lucas e só. E duvido. Duvido também, esse cara. Festival Promessa. Festival Promessa. Parece mesmo. Esse Festival Promessa que tinha lá na Globo com música gospel, né? Sim. Parece mesmo. Todo mundo só promete e não faz. Cadê Lady? Cadê Yasmin? Cadê Você Vanessa? que é parente da Lady... né? Mas eu tenho que colocar ela pra... Tem que concordar, né? Eu tenho que... Não, comigo não tem passação de pano, não. Não tem não. Quando tiver falando, falando e não fazendo, eu vou apontar mesmo, vou botar dedo na cara e é isso aí. É isso? É isso, a gente né? vai acompanhando e o quê? A gente volta a qualquer momento. Um beijo.